Então vamos lá, eu vou falar aqui sobre as novidades no tratamento da doença de Parkinson, o que temos até o dia de hoje, né, em 2021. Eu sou então a doutora Mariana Moscovici, eu sou neurologista, especialista em distúrbios do movimento, fazia mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, que eu trabalho quase exclusivamente com pacientes com a doença de Parkinson ou outros tipos de distúrbios do movimento. Então, nessa minha aula, eu vou falar um pouquinho para vocês. Se deixar muito rápido também, Margit, pode me... Porque às vezes eu dou uma acelerada, pode me interromper. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre novas medicações, né? Novas medicações que podem tratar ou curar sintomas motores, sintomas não motores, assim como novas terapias não medicamentosas, que seria a vacina, que é sempre muito perguntado, a terapia gênica, terapia com genes e retrovirais, e terapias novas cirúrgicas. Então, deixa eu puxar aqui talvez para cá, vou pôr aqui para baixo. Então, os tratamentos novos, de Parkinson, potenciais, são geralmente divididos, né, em duas grandes categorias, que seriam os tratamentos sintomáticos, ou seja, os tratamentos novos que vão interagir e que vão tratar realmente os sintomas, e as terapias modificadoras de doença, que é o que mais procuramos, né? É o que realmente a parte científica vem tentando desenvolver há alguns anos para tentar parar ou conter a evolução da doença. Então, estratégias potenciais de modificação da doença que estão atualmente em ensaio clínico incluem alguns tipos de abordagem, como, por exemplo, tentar diminuir a agregação de alfa-sinucleína, isso como que o pessoal tem pensado e tem tentado fazer, ou tentando diminuir a agregação, ou não deixando agregar, né? Ou aumentando, né, uma coisa que degrade a alfa-sinucleína. Então, aumentando algo que degrade ou diminuindo a sua própria agregação. Usando, a gente vai falar sobre tudo isso depois, tá? Usando alguns métodos que ajudem a diminuir a neuroinflamação, que nós sabemos que a neuroinflamação também faz parte da fisiopatologia da doença de Parkinson, compensando algumas mutações genéticas, né, como da glucocerebrosidase, que eu vou falar depois, ou outros tipos de doença genética, alterações genéticas que vão depois causar a doença de Parkinson, como LARC e outros tipos. Então, como vocês podem ver nesse slide, deixa eu passar para cima. Como vocês podem ver nesse slide, existem diversos estudos, né? Esse aqui é um artigo de 2020, do ano passado, final do ano passado. Então, vocês podem ver que existem muitos estudos going on, né? Que estão acontecendo agora. Então, eu acho que essa é uma imagem muito otimista, né? É só vocês olharem a quantidade de novas terapias que estão sendo testadas. Então, as terapias modificadoras de doenças são menos do que as terapias sintomáticas para a doença de Parkinson, para realmente melhorar os sintomas. A gente vai falar alguma delas que estão aqui, tá? Então, como vocês viram no slide anterior, existem, né, as terapias modificadoras de doença e as terapias sintomáticas. Dos estudos novos, das novas medicações ou das novas terapias que estão sendo, que estão acontecendo neste momento, todos os estudos, para a gente provar uma terapia ou para provar um medicamento que realmente seja eficaz, tem que passar pelas 4 fases, né? Na verdade, pré-clínica, depois fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 4, que é quando o medicamento já está em andamento. Então, antes de começar a falar em qual fase que está cada medicação, eu gostaria que talvez algumas pessoas não entendem muito bem ou não sabem muito bem o que seria cada fase. Eu acho importante compreender as fases de um estudo clínico e as fases quando essa droga ou essa terapia até ela chegar nos pacientes. Na fase 1, é aquela fase onde é testada a terapia em poucas pessoas, mas de 20 a 100 pessoas, por exemplo, e são pessoas sadias e voluntários que não têm a doença, tá? Então, as pessoas sadias. E nesta fase se testa a eficácia e a segurança.
daquela medicação, daquela terapia, para realmente ver se não causa nenhum efeito colateral em pessoas sadias. Logo depois, vem a fase 2. A fase 2 já se faz em testes em pessoas com a doença que queremos atingir. Ou seja, no nosso caso, pacientes com a doença de Parkinson. E nessa fase, então, se testa de novo a segurança, se continua testando se o paciente vai tolerar, assim como começa a testar a eficácia daquele medicamento, daquela terapia, em uma população maior, tá? Com mais pacientes. Na fase 3, que é uma fase muito importante, se o medicamento ou terapia chega aqui, né? Porque às vezes acontece efeitos colaterais nessas duas fases, e o estudo, a medicação, ela é interrompida e não avança. Quando chega nessa fase 3, milhares de pessoas são testadas. 10 mil, 5 mil, 20 mil, né? Quanto mais pessoas forem testadas a fase, melhor. E aqui são feitos estudos randomizados multicêntricos, ou seja, em diversas regiões, com diversas etnias, e sempre é comparado essa medicação, essa terapia com um grupo placebo, ou seja, um grupo que recebe farinha no lugar da medicação para tentar ver a eficácia e continua se vendo os efeitos colaterais daquela medicação naquela população. Já na fase 4, já quando o medicamento já foi aprovado, as pessoas já estão tomando, mas num número muito maior, né, de pessoas, e mesmo que ele já está sendo vendido, ele continua sendo avaliado na questão de tolerância, segurança e efeitos colaterais. Se uma vez vem acontecer com um efeito colateral que não foi visto antes, muitas vezes a medicação também é retirada do mercado, tá bom? Então, só para entender mais ou menos em qual fase que essas medicações ou tratamentos que eu vou falar agora estão. Então, por que é tão difícil? Por que é tão difícil achar uma medicação, né? Há anos que está sendo procurada uma medicação que realmente modifique o curso da doença, por algumas razões. Uma delas é que o processo fisiopatológico da doença de Parkinson, ela é muito heterogênea. Não existe só uma causa, né? Existem alterações, como vocês sabem, porque ela é muito heterogênea e causa muitos sintomas, porque existem diversos processos fisiopatológicos, que é a agregação da alfa-sinucleína, que é a proteína, que causa aqui os corpúsculos de Levy, porque pode ocorrer uma neuroinflamação, uma disfunção mitocondrial, uma vulnerabilidade neuronal, depósitos de ferro, alteração de uma rede neural. Então, como vocês veem nessa imagem, para o paciente da doença de Parkinson, diversos problemas, né, uma neuroinflamação, diversos problemas, né, na parte da formação das proteínas. Então, existem diversos mecanismos fisiopatológicos. Então, quando você tenta achar uma medicação, uma droga, você tem que ir direto em uma desses problemas. Só que existem todos esses outros. Por isso que é tão complexo na doença de Parkinson chegar realmente a uma medicação que realmente mude o transcorrer da doença. O outro problema é que quando nós temos que atuar para modificar o curso da doença, o ideal é sempre intervir nas fases prodrômicas. E o problema é que nós não temos ainda um corte para saber exatamente quando que aquele paciente vai ter a doença de Parkinson ou não. Nós ainda não conseguimos intervir em fases prodrômicas. Então, essas tentativas de tratamento neuroprotetor modificador da doença se faz na fase inicial da doença, ou seja, os primeiros anos de doença, mas o paciente nessa fase, como vocês sabem, já tem a doença instalada, então a ideia é tentar que ela não progrida, que fique pelo menos no momento inicial. Então, como eu acabei de falar, nesse artigo que acabou de sair do Bastian Blum, do Dr. Okun, ele mostra, é bem legal esse artigo, ele faz uma revisão geral na Lancet agora, né, em homenagem aqui ao mês do Parkinson, e realmente ele mostra, então, que para ter drogas modificadoras da doença, temos que atingir, ou pelo menos estão sendo tentados, medicações e tratamentos, por exemplo, que altere o gene, que altere a formação da alfa-sinucleína, que altera a homeostase do cálcio, a parte de disfunção mitocondrial. Então, aqui são uma das medicações e os estudos pré-clínicos que estão sendo
testados, e nós vamos falar de algumas dessas medicações que eu vou mostrar para vocês. Então, como eu falei para vocês, nós normalmente temos tratamento, e alguns desses tratamentos novos que eu vou falar para vocês, realmente eles atuam nessa fase. Na fase em que, que o paciente já tem o diagnóstico e que muitas vezes vem apresentar os sintomas não motores, que atrapalham no dia a dia, e também as complicações motoras devido à medicação, ou devido à progressão da doença. Então, nessa fase existem novas medicações, o que é muito importante também, nós não esquecermos essa fase e ter novas opções de tratamento, né, além do levodopa, ou algo que seja semelhante ao levodopa. Temos levodopa desde 1960, 1970, então, novas medicações que possam ajudar nos períodos off, que possam melhorar a parte de flutuação motora. Então, é muito importante abordar também esse tema de novas medicações para motores e não motores, eu vou comentar agora, e também tentar modificar a doença e tentar parar a progressão da doença, que seria nessa fase prodrômica, onde os pacientes ainda não têm a parte dos sintomas motores. Mas vocês compreenderam que chegar a uma medicação nessa fase é bem difícil, não é algo assim tão simples. Então, falando um pouquinho sobre as novas terapias, né? Não há terapias até então modificadoras de doença que desacelerem, interrompam ou revertam a progressão da doença. E realmente o desenvolvimento de agentes modificadores permanece ainda como uma prioridade máxima e existem muitos estudos que estão tentando alcançar isso. Então, eu vou começar falando para vocês um pouquinho das medicações que já existem no mercado, novas, que não tem no Brasil ou tem no Brasil, que surgiram agora nos últimos anos e que vieram para nos ajudar a tratar os pacientes. O primeiro que eu vou falar aqui, depois eu vou falar para vocês não motores e depois as terapias não medicamentosas, ok? Então, o primeiro, que já tem nos Estados Unidos, chama-se estradefinila, estradefiline. Entre 20 e 40 miligramas pode ser usado, é o Nourians, ele é um antagonista da adenosina 2A2. Esse medicamento, que já está no mercado, ele ajuda na melhora das flutuações motoras. Na verdade, quase todos os medicamentos que eu vou mostrar para vocês aqui, eles estão atuando nessa fase. Na fase onde o levodopa já não começa a funcionar tão bem, o paciente apresenta on e off, então para permanecer mais tempo com um on, mais tempo, né, sem ter esses períodos de off. Então, 4 ensaios clínicos controlados com placebo, incluindo mais de 1.000 pacientes, demonstraram uma diminuição significativa no tempo off quando o Nourians foi adicionado a levodopa carbidopa ou levodopa benzerazida. Então, essa é uma medicação que deve ser incluída junto com o levodopa para prolongar o efeito do levodopa e ter menos períodos off, tá? Então, isso já está sendo usado nos Estados Unidos. Essa medicação, inicialmente, pensou em ser uma medicação neuroprotetora, mas depois mostrou que realmente não é. Ela é apenas uma medicação sintomática. Como toda medicação, todos os remédios, mesmo os novos remédios, podem levar a efeitos colaterais, principalmente esse aqui pode ocasionar tontura, discinesias, constipação, náuseas. Então, cada medicamento tem que ser muito bem avaliado por seu médico. Outra medicação importante, interessante, é a apomorfina sublingual. Também já está disponível. Esse ativo é bem novo do ano passado, quando foi liberado, então, a apomorfina nesse estudo, né, passou pela fase 3, né, com estudos controlados, randomizados, duplos cegos, que são os estudos mais sérios com medicações, né, tem que ser duplo cego, randomizado, placebo controlado, e passou na fase 3. Então, mostrou a segurança e eficácia do uso dessa apomorfina sublingual. É tipo um filme, é tipo... como é que fala no Brasil? Uma película, né, um papelzinho, que se coloca embaixo da língua, e ele atua para melhorar os períodos off. Para quem já sabe, tem alguns pacientes, inclusive, que já usavam a apomorfina, injeção, caneta, também era importada dos Estados Unidos. No Brasil ainda não tem apomorfina nem injeção, e agora sim o sublingual, que é muito melhor, mais fácil de tomar, com todas essas dosagens que vocês podem ver por aqui. Então, como é que ela funciona? Ela melhora os períodos offs, principalmente que esse paciente tem rigidez matinal. Então, é uma medicação que ela atua bem rápido, e ela decai rápido também, né? E é uma medicação que estão só colocando esse filme embaixo da língua. O paciente pode usar diversas vezes ao dia quando ele está off,
pode ser usado 5 vezes ao dia. A maioria dos pacientes no estudo utilizavam 2 vezes por dia, mas também pode ser avaliada e indicada individualmente, né, com todas essas dosagens. Então, é algo bem interessante e eu acredito que, assim como outros medicamentos, podem ser importados, caso vocês tenham a necessidade. Bom, falando um pouquinho, isso também me perguntam direto sobre a levodopa inalatória, né? Então, a levodopa inalatória tem mais ou menos a mesma função que eu acabei de falar da apomorfina. Ela é como se fosse uma bombinha de asma e ela funciona para melhorar os períodos off dos pacientes e as flutuações motoras. Pode ser usada 5 vezes por dia, os pacientes também usaram o máximo 2 vezes por dia. Pode ser usado conforme demanda, então toda vez que o paciente precisar, ele aspira essa bombinha, né, e ele pode utilizar. O que é interessante disso daqui é principalmente aqueles pacientes que têm algum problema de deglutição, que tem algum problema ou que já está tomando muita medicação, então eu acho uma alternativa boa para não tomar mais um remédio, né, para não ter que deglutir mais um remédio. Então, você mudar as vias de administração da medicação, como, por exemplo, os PETs, né, os adesivos, as formas inalatórias, talvez pode ajudar, assim, o paciente não ter tanta medicação via gástrica. Então, isso eu acho bastante interessante. Por outro lado, até nos Estados Unidos, tudo que é novo, né, é uma medicação bastante cara, e muitas vezes pode ser, digamos, ter quase a mesma função de um levodopa dispersível, que é super barato, só que ele é via oral, né? Então, tem que ser pensado e tem que ser muito bem indicado. Seguindo aqui, então, com os sintomas motores, uma nova medicação que saiu no Brasil, 2019 até, coloquem no chat quem já conhece, o Xadago, né? O Xadago, a safenamida, ele é um inibidor reversível da MAO-B, né? Parecido com selegelina, rasagelina, né? Como se fosse uma eficácia igual a rasagelina. E o Xadago, que é a safenamida, ela já vem sendo estudada desde 2014. Ela chegou em 2019 no Brasil. Às vezes tem até uma demora, né, pela Anvisa para liberar as medicações, para realmente ver a segurança das medicações. E ela, a safenamida, ela faz uma modulação da liberação de glutamato e ela pode ser tomada assim como os outros IMAUs, né, inibidores da monoamina oxidase B, uma vez ao dia, tá? Então, vários estudos mostraram que o uso da safenamida em conjunto com a levodopa pode aumentar o período ON, né, deixar o paciente ON por mais tempo. E esse estudo muito interessante, que foi em 2014, que foi o ensaio clínico, né, que mostrou, né, a fase 3, mostrou que realmente, adicionando a safenamida em comparação com levodopa, né, em comparação aos pacientes que não tomaram a medicação, os pacientes tiveram mais tempo on, né, do que o paciente que não tomou a safenamida. E aqui eles compararam quem tomou a safenamida 50 miligramas e quem tomou 100 miligramas. E realmente viram que os pacientes que tomaram tanto a 50 como a 100, eles tiveram melhoras dos sintomas motores, tá? Aumentando assim o tempo on, sem aumentar tanto a discinesia, porque que era um medo, né, do estudo, é que você aumentando, então, aqui a medicação, você poderia ter mais discinesias. Então, sim, é uma medicação que pode ser pensada, normalmente adicionar ela junto com a terapia do levodopa. Então, o resultado clínico da safenamida aqui, que já está disponível no Brasil, eu repito, uma segurança boa, né? Alguns efeitos colaterais, mas nada realmente muito importante, e ela aumenta, então, a dopamina, bloqueia o glutamato, e ajuda, né, até não piora as discinesias. Bom, aqui eu vou falar uma medicação, seguindo aqui nas medicações novas para sintomas motores, vou falar do opicapone, tá? Isso foi uma medicação que quando eu cheguei aqui na Alemanha, ela já, logo em seguida ela saiu aqui na Alemanha, está disponível, não está disponível ainda no Brasil, acredito que também não está nos Estados Unidos, apenas aqui na Europa. O opicapone, ele é um inibidor da CONT. O que significa isso? Ele ajuda a levodopa a funcionar por mais tempo. Ele é, digamos, um primo do entacapone, do tolcapone. E por que essa medicação é muito boa? Porque ela é uma medicação que ela pode ser utilizada apenas uma vez por dia.
E vocês sabem que utilizar o entacapone ou o tolcapone, eles têm que ser utilizados normalmente junto com o levodopa, então várias vezes ao dia, e essas medicações podem apresentar diversos efeitos colaterais, tanto o entacapone quanto o tolcapone mais ainda. Então tem que tomar muito cuidado quando se toma o tolcapone. Poucas pessoas no Brasil têm tomado, mas é uma medicação muito boa também, mas tem esse problema de efeito colateral. Já o opicapone, ele quase tem bem menos efeitos colaterais do que as outras medicações, ele é tomado apenas uma vez por dia, e ele ajuda, então, o levodopa a funcionar por mais tempo. Nesse estudo, então, randomizado, duplo cego, né, fase 3, feito por Andrew Lees, que é um médico aqui muito famoso, né, acho que todos vocês conhecem, do Reino Unido, né, foi publicado no Journal, né, no JAMA Neurology em 2017, e aqui em 2019, então uma medicação bastante nova, aqui na Alemanha já temos, e como eu falei, ele comparado com o entacapone, ele apresentou, então, que o paciente tinha, né, cinesias praticamente iguais, mas tinha maior tempo, né, menos tempo off, ou seja, mais tempo on, com uma melhora dos sintomas motores, e era uma medicação tomada uma vez por dia, uma dose de 50 miligramas, e foi muito bem. Então, eu vi alguns pacientes tomando essa medicação aqui na Alemanha, bem cara também, porque acabou de sair, mas é algo que eu acho que veio realmente para somar essa, digamos, minha opinião em relação a essa evolução já das medicações que nós temos, é muito bom, pois a maioria dos medicamentos que tem vindo é menos doses, com efeito maior e menos efeito colateral, que é isso que nós queremos, né? Então, essa é uma medicação bastante interessante, ajuda nas flutuações motoras, no wearing off, e com ele também, às vezes, pode-se reduzir as doses de levodopa e minimizar os efeitos colaterais, tá? Outra medicação é sintomas motores, é a amantadina, que vocês já conhecem, a nossa velha amantadina. Só que aqui é uma nova forma de apresentação. Vocês sabem também que a amantadina deve ser tomada algumas vezes por dia, 2 vezes, 3 vezes por dia, para reduzir as discinesias do paciente, principalmente causada pelo levodopa. Então, existe nos Estados Unidos já essas dois tipos de novas apresentações, onde a amantadina de liberação prolongada. Então, em vez de você tomar também várias vezes ao dia, toma-se apenas uma vez. Então, imagine, né, todos os pacientes com doença de Parkinson sempre tem um pack com diversos medicamentos, tomando cada 2, 3 horas, daí às vezes esquece e fica off. Então, assim, além de reduzir a ingesta de comprimidos, você reduz a chance também do paciente não tomar aquela medicação e ficar mal. Então, quanto mais medicamentos tivermos uma vez por dia, isso é muito favorável para o paciente e para a própria doença, né? Então, já está disponível nos Estados Unidos a amantadina, liberação prolongada, e também a amantadina com solução oral. Então, uma amantadina líquida, tá? Que não temos no Brasil também. Então, a amantadina líquida, mais uma vez, poderia ajudar os pacientes que têm uma dificuldade de deglutição, né? Que tem uma dificuldade gástrica, uma dificuldade na mobilidade gastrointestinal, quando é líquido, isso temos uma absorção talvez um pouco melhor. Então, essa seria uma outra opção. Pulando aqui para os sintomas não motores, tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre um medicamento que já também foi liberado nos Estados Unidos, que é o Nuplazid, que é o Pimavanserin, uma medicação que ele ajuda a tratar os sintomas de psicose e alucinação em pacientes com Parkinson, um medicamento que foi feito exclusivamente, digamos, para pacientes com a doença de Parkinson e esse tipo de alucinação. Isso é muito importante, eu estou falando, por quê? Porque até então nós sabemos que os pacientes podem ter esse tipo de complicação pela própria doença ou pelo uso da medicação, né, e apresentar essas alucinações. E até hoje, os medicamentos que nós utilizamos, a clozapina, né, a quetiapina, a risperidona, não são medicações específicas para o Parkinson e muitas vezes podem piorar os sintomas motores, principalmente a risperidona, ou mesmo vir junto com efeitos colaterais, como a clozapina, que nós sabemos que pode ocasionar alguns efeitos colaterais. Essa medicação, Pimavanserin, já foi aprovada nos Estados Unidos, já está sendo utilizada,
e realmente tem funcionado muito bem. Aqui eu trouxe um estudo para vocês, 2014, no Lancet também, a fase 3, né, do estudo controlado, randomizado, duplo cego, onde mostrou que realmente os pacientes tiveram uma melhora significativa no quadro de alucinações, né, que diz sintomas positivos psiquiátricos, tá? Então, realmente, comparado com placebo, os pacientes que tomaram 40 mg de pimavanserin tiveram uma grande melhora desses sintomas. Agora, vou falar um pouquinho sobre o droxidopa, tá? Uma medicação que não é tão nova, né, nos Estados Unidos, tem esses tipos de apresentações, 100, 200 e 300, é uma medicação utilizada para hipotensão postural. Mais uma vez aqui, eu quero ressaltar que esta foi uma medicação para pacientes com Parkinson e hipotensão postural. Até então, assim como no caso anterior, nós utilizamos medicações para hipotensão postural, mas não especificamente para pacientes com a doença de Parkinson. Então, isso é muito importante, né? Que seja realmente medicações específicas para a doença. Isso nós sabemos que isso tem aí não um ganho, mas uma melhor resposta, né, do tratamento. Então, ele é um fármaco, né, um profármaco da norepinefrina, e nós sabemos que essa desautonomia, esse problema de hipotensão postural, muitas vezes pode estar presente em 50% dos pacientes na fase avançada. Os pacientes jovens também podem apresentar, mas normalmente na fase avançada o paciente pode apresentar vertigens, quedas, e essa hipotensão pode ser realmente bastante incômoda e atrapalhar muito nas atividades do dia a dia. Então, essa é uma medicação muito boa que pode ser importada dos Estados Unidos. Agora, vamos para uma parte bastante interessante, eu acho, que são das terapias não farmacológicas que vocês vêm me perguntando diariamente nas consultas online. Então, vamos lá. Quais seriam, então? Diversos estudos com diversos tipos de terapia, né, estão sendo estudados. Eu só ressaltei aqui, que aqui é o único que está na fase 3, tá? A gente vai conversar sobre Exenatide, e eu vou conversar com vocês os principais por uma questão aqui de tempo, senão eu ficaria até amanhã conversando sobre essas novas tipos de terapia. Então, vamos falar sobre as terapias que alteram a parte do gene, né? As terapias que alteram a parte da alfa-sinucleína, as terapias que alteram a parte da neuroinflamação. Então, quando falamos de genes, né? Então, nós vamos pensar nas formas genéticas da doença de Parkinson. Mas, lembrando que as formas genéticas são a minoria, tá? Então, 90% dos pacientes com doença de Parkinson têm uma doença idiopática, ou seja, sem uma causa realmente conhecida, tá? Então, alguns pacientes que têm um gene, né, que é o causador da doença, como por exemplo este, que é o LARC2. Os pacientes que têm alteração desse gene, né, que causam ADP, normalmente são pacientes mais idosos, e muitas vezes a gente nem, né, na maioria das vezes nem se pede esse gene, porque esse paciente com LARC2, ele é muito semelhante a um paciente mais idoso, um paciente que tem, a clínica dele é um paciente que tem como se fosse um Parkinson idiopático. Então, muito mais para pesquisa, quando se pede, aquele paciente tem aquele diagnóstico. Estão sendo feitos alguns estudos, tá? Para inibir a atividade desse gene, mas ainda estão em fase 1, ou seja, lá no comecinho, onde estão testando a eficácia e a segurança dessa terapia. Lembrando que antes da fase 1, tem algo que nós chamamos fase pré-clínica. E na fase pré-clínica, normalmente são aquelas fases onde não são testados em humanos, onde são testados em animais, na maioria das vezes em roedores e em ratinhos de laboratório. Então, primeiro é testado na fase pré-clínica, só que muitas vezes o que é encontrado na fase pré-clínica nem sempre vai corresponder ao achado, né, em humanos. Então, assim, é muito semelhante, mas muitas vezes os resultados acabam sendo diferentes, tá? Um outro tipo de terapia, né, um outro tipo de estudo, né? Esses códigos, tá? Aqui é clinical trial, né? São os números que são designados àquela terapia ou aquela medicação, porque eles ainda normalmente não têm um nome.
específico, então eles são assim catalogados com números e letras. Então também está sendo realizada uma terapia oligonucleotide-antissense, né, que realmente ele vai inibir a tradução da proteína da alfa-sinucleína ou da proteína afetada nesse gene, e realmente isso talvez pararia a progressão da doença, tá? Falando um pouquinho, a outra alteração genética que causa, né, que pode vir, os pacientes que têm essa alteração genética podem vir a desenvolver doença de Parkinson. Nós sabemos que os pacientes com glucocerebrosidase, tá? Então, GBA, que a gente fala, são pacientes normalmente que têm a doença, né, que podem vir a ter maior risco de ter a doença de Parkinson, normalmente são pacientes jovens. Quando nós temos duas partes do gene alteradas, normalmente nós temos uma doença que se chama doença de Gaucher, né? E quando temos apenas um gene alterado, nós podemos vir a ter a doença de Parkinson, mas não em todos os casos as pessoas que têm isso alterado vão ter a doença. Tem apenas um risco aumentado, tá? Então, um gene é normal, né? Podem vir a ter uma pequena chance de desenvolver a doença de Parkinson. A maioria das pessoas com o gene do GBA mutado não desenvolvem a doença de Parkinson. E aí, por que estou falando isso? Porque muitas vezes, como vocês mesmos sabem, é pedido o teste genético, pacientes jovens, e é encontrado, né, que o problema é essa mutação. Então, existem alguns estudos, algumas terapias específicas para essas mutações. E algo que eu quero falar com vocês, que é em relação ao Ambroxol, porque eu sei que tem muita gente que está tomando Ambroxol e nem sabe como que funciona, né? Então, eu gostaria de ressaltar que os estudos com o Ambroxol, eu vou explicar aqui porque eu vou falar um pouquinho mais sobre o Ambroxol, está na fase 2, ou seja, está sendo testado em pacientes com Parkinson, mas com Parkinson devido à alteração deste gene, não em pacientes com Parkinson idiopático, tá? Porque viu-se que realmente, com alteração desse gene, é ali que vai atuar o Ambroxol. Existe também outra medicação que chama-se Venglustat, também está em fase 2, onde realmente vai diminuir a quantidade desse produto celular acumulado no cérebro. Esse estudo com Venglustat vai finalizar no ano que vem. Então, promessas, né? Então, o estudo da terapia gênica introduz o gene GBA, não mutado no cérebro, também está em andamento. Então, terapia gênica, eu vou falar logo em seguida, é quando você coloca um vetor, né? E eles colocaram nesse vetor o gene não mutado e está em andamento. Esse aqui é bem inicial, se não me engano, esse estudo ainda está em fase 1. É um pouquinho difícil de entender, mas só para vocês irem entrando no clima, irem compreendendo. Vocês veem que são estudos bastante novos, 2019 e 2020, tá? Então, vou falar um pouquinho do Ambroxol, porque me perguntam isso com bastante frequência e eu ando lendo por aí em alguns grupos também, né, sobre o Ambroxol. Então, existe este estudo bastante recente, né, que é um estudo randomizado, que testou o Ambroxol em pacientes com e sem o gene mutado da GBA. O que ele faz? O Ambroxol, ele aumenta a lisossomatividade dessa enzima GQ-asta e reduz a concentração de alfa-sinucleína. Então, essa é a ideia. Então, a terapia com Ambroxol pode ser uma promessa, tá? Para investigações futuras de melhora dos sintomas. Então, não mostrou ser neuroprotetor, então melhora os sintomas dos pacientes que têm GBA, então é uma grande promessa para esses pacientes que têm essa alteração genética, porém, vai ser estudado, está sendo estudado em pacientes que não têm essa mutação, mas ainda não temos nada que realmente prove que os pacientes possam tomar Ambroxol e que tenham uma melhora sintomática. Falando um pouquinho aqui sobre terapia gênica, então, o que é a terapia gênica, né? Acho que primeiro tem que se entender o que é terapia gênica. Terapia gênica é quando você, através de um vetor viral, ou seja, um vírus modificado, né, um vírus que não causa doença, você coloca ele, digamos, diretamente no cérebro ou no lugar que você quer e ele vai substituir, silenciar ou modificar genes, que é algo bastante incrível, né? Uma das vantagens dessa abordagem é a capacidade de administrar essas terapias em regiões específicas do cérebro, no putame, no caudado, na região, talvez que cause doença de Parkinson, reduzindo os efeitos fora do alvo. Então, não é uma medicação que você, por exemplo, colocaria endovenosa
que ela vai alterar situações ou vai trazer efeitos colaterais para o corpo todo. Você colocaria especificamente naquela região. O problema é que as desvantagens incluem a dificuldade de regular quanto dessa terapia que você vai infundir, né, que você vai administrar naquele cérebro, e o fato de que a terapia pode ser irreversível, porque uma vez que você colocar, talvez você não consegue tirar, por enquanto. Então, toda terapia parece muito bonito inicial, mas tudo tem que ser pensado, né? Então, existem já alguns estudos, né? Nesse estudo, um total de 15, nesse estudo que eu estou mostrando aqui embaixo, né, que ele relata desse estudo com a terapia gênica, um total de 15 pacientes com a doença de Parkinson foram tratados, onde foi inserido, então, esse vírus no putame dos pacientes, e normalmente administrado, então, diretamente, né, como se fosse uma neurocirurgia mesmo, diretamente nessa região que chama-se putamen, dentro do cérebro, e foi se vendo através, eles colocam também um marcador, que você, quando faz uma imagem, você consegue ver o local que está, né, então, como se fosse algo fluorescente, como se fosse algo fluorescente, normalmente. Desculpa. E quando você faz a imagem, você sabe que está no local certo. O tratamento foi bem tolerado, não houve eventos adversos importantes, e viram que fazendo essa terapia houve uma redução OFF observada em todos os casos. No entanto, isso é muito inicial. Ainda existem outros estudos em andamento, né? Lembre-se que é uma terapia onde você faz como se fosse uma neurocirurgia para melhorar a parte sintomática, e apenas 15 pacientes foram testados até agora. Então, é muito pouco para a gente falar se realmente vai funcionar e se existe algum outro efeito colateral. Em relação à vacina, então nós interferirmos na parte da imunidade, ou interferirmos na parte imunológica, que nós sabemos que também tem um grande, uma grande influência aí na parte da fisiopatologia. Então, a estratégia da vacina é diminuir a agregação, o acúmulo da alfa-sinucleína, e prevenir, né, fazer a prevenção dessa agregação de alfa-sinucleína, ou mesmo dissolver essa proteína anômala, dissolvê-la para que não, né, nos que já foram formados, nos corpúsculos de Levy já formados. Então, tentar diminuir essa agregação de proteína anômala, que supostamente seria uma das causas da doença. Duas estratégias em questões de imunologia estão sendo utilizadas. A primeira seria através de criar uma imunidade passiva, onde se injetaria, né, ou enfim, da maneira que fosse, algum agente que ajudasse o nosso corpo a criar anticorpos contra aquela alfa-sinucleína, ou mesmo uma imunidade ativa, onde colocasse uma molécula que vai direto atingir essa alfa-sinucleína. Em ambos cenários, os anticorpos contra a alfa-sinucleína se ligariam à alfa-sinucleína aglomerada e ajudaria, assim, a sua remoção. Lembrando, mais uma vez, que isso seria, então, os pacientes que já têm a doença. Então, a vacina que nós gostaríamos seria uma vacina para não ter, né, ou seria uma vacina que a gente atuasse, ou que atuasse no paciente na fase prodrômica. Mas não, a vacina que está sendo testada seriam naquelas fases muito iniciais, pacientes com Parkinson, para tentar, talvez, reduzir os sintomas e que ela não progrida. Segundo os anticorpos, né, os seguintes anticorpos estão sendo investigados em ensaios clínicos. Então, as moléculas, como eu falei, que induzem o corpo a produzir os próprios anticorpos contra a alfa-sinucleína, e esse estudo que está na fase 2 do prasinezumab, e também, né, e também o estudo que as moléculas que bloqueiam diretamente a agregação para impedir o acúmulo. Existem alguns ensaios clínicos, então cada número desse é um ensaio clínico que está em andamento. Então, é algo que temos que esperar. Agora, eu acho que eu tenho alguns slides aí, se acabar meu tempo, vocês me avisam. Agora, vou falar algo muito interessante, que é o estudo que estava na fase 3, que é o estudo que visa diminuir a neuroinflamação e assim talvez fazer uma neuroproteção. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Que os estudos mostram que pacientes com diabetes tipo 2 têm uma chance aumentada, mais de 30% de vir a desenvolver a doença de Parkinson. Por que eu estou falando isso, né? Porque os pacientes que tratam, né, os pacientes com diabetes que tratam com os agonistas, né, desse GLP-1, né, que seria o glucagon-like peptide 1, então essas moléculas, elas já são utilizadas
no tratamento tipo 2. E essas moléculas agem imitando os hormônios, né, as incretinas, que ajudam, né, a estimular a liberação de insulina. E esses receptores são encontrados no cérebro e possivelmente teriam um efeito neuroprotetor. Isso é muito interessante. Por quê? Porque viram, então, que esses pacientes que tratavam diabetes de maior risco ou doença de Parkinson começaram a melhorar da doença de Parkinson. E em modelos animais, demonstraram que esses agonistas de LP1, eles, né, nos ratinhos, eles demonstraram sim uma neuroproteção. Então é algo muito, foi muito entusiasmo na área da ciência quando surgiu a ideia de usar esse medicamento. Então, num pequeno ensaio clínico, mostrou que os pacientes, né, pacientes com doença de Parkinson e diabetes, que essa medicação exenatida, é a única medicação que está em fase 3, que eu mostrei naquele primeiro quadrinho para vocês, melhoraram sim os scores motores e tinham um potencial de ser neuroprotetor, tá? Fora a exenatina, outras medicações, então, logo depois que se descobriu isso, de GLP-1, também estão sendo estudadas, como a liraglutida e a lixisenatida, tá? Esse aqui está em fase 3, como vocês sabem, a fase 3, então, já está sendo testado em muitos pacientes com a doença de Parkinson, estudos randomizados, duplos cegos. Então, aqui nesse estudo, fala bastante sobre isso, o estudo do Ataú de 2019. E aí, né, então os estudos mostraram que, né, nos roedores, ele fazia uma redução da progressão da doença. Como que ela fazia? Aumentando a tirosina, né? Tirosina, níveis de oxilase nos neurônios dopaminérgicos, produziam mais dopamina, então eles acabaram produzindo mais dopamina nos ratinhos, tá? E encontravam também uma melhoria nos níveis de dopamina estriatal e uma redução do dano neuronal através dessa, digamos, essa proteção, não deixando que ocorra uma neuroinflamação, tá? Então, prevenindo esse processo inflamatório, né, e prevenindo, então, inibindo, então, essa estimulação de antioxidantes. No entanto, no estudo no qual os pacientes com doença de Parkinson receberam hexaretina, mostrou que houve, sim, uma melhora da pontuação do PDRS, ou seja, melhora motora dos pacientes, quando comparado com o placebo, uma melhora também dos sintomas cognitivos, então aqueles pacientes que tinham um leve declínio cognitivo também melhoraram, que também é algo muito interessante, só que não houve diferença significativa nas flutuações motoras, né, ou na qualidade de vida. E o que aconteceu também? Que depois eles compararam e viram a diferença do score motor em 60 semanas, né, o paciente que tomou placebo ou não, em comparação a 12 semanas, e viram que é apenas um efeito sintomático e não neuroprotetor e modificador. O que aí deu um baque aí no pessoal, achando que poderia ser neuroprotetor, mas ele não é. No entanto, aparentemente é uma excelente medicação para os sintomas motores e já estamos em fase 3. Então, acho que de todas as medicações que eu mostrei das novas, acho que essa talvez seja a mais promissora. Existem diversas outras medicações que eu não citei aqui, devido ao próprio tempo, como a que alternam o canal de cálcio, que atuam diretamente na mitocôndria, né, que aumentam o urato. Então, existem diversas medicações que podem ser conversadas, talvez, posteriormente. Indo agora um pouquinho para os avanços cirúrgicos, então, os avanços que temos para o tratamento não são só da parte medicamentosa, e também nos avanços cirúrgicos. Existem já no mercado diversos tipos de novos sistemas, onde esses sistemas de DBS, eles são mais sofisticados e eles ajudam a diminuir também os efeitos colaterais, o que é muito bom. Então, melhoria de sistema, uma melhora de inovação técnica, sistemas menores, né? Então, eletrodos menores, baterias que duram mais tempo, então o paciente não precisa se expor de novo a uma nova cirurgia, onde pode ter um risco de infecção. Então, como eu falei, baterias menores, sistemas mais adaptados. Então, algo muito legal que já está chegando, essa bateria que já está sendo utilizada até no Brasil, em forma mais de pesquisa, mas já vai sair,
nos Estados Unidos está sendo utilizada, é uma bateria onde ela reconhece os sinais do cérebro, e o futuro seria que reconheça o sinal do cérebro, né, a gente chama as bandas betas, quando o paciente está off, está sem remédio, entrasse, né, a estimulação, quando está alto, então diminuísse, então isso também iria diminuir muitos efeitos colaterais do paciente, então que realmente essa terapia fosse uma terapia individualizada, liberando energia para aquele paciente apenas no horário que ele precisa. E isso a gente chama de closed loop, né, uma terapia adaptativa pela cirurgia de Parkinson, pelo DBS, pelo sistema DBS. Existem diversos estudos mostrando isso, então isso realmente vai vir no futuro, já está sendo muito estudado, o que é muito entusiasta, principalmente da minha parte, que eu trabalho com bastante DBS. Então, realmente, liberar uma energia de uma forma individualizada e tratar o paciente de Parkinson de uma forma individualizada, de uma forma realmente para cada paciente receber o que ele precisa, é o ideal, porque nós sabemos que existem os Parkinsons. Cada paciente tem uma forma de Parkinson, tem um sintoma diferente e responde diferente a cada medicação. Então, nós temos diversas maneiras de atuar e tratar essa forma individualizada, é o que nós queremos. Outra técnica bastante interessante que está sendo estudada seria uma estimulação em vez de por energia, é uma estimulação através de luz, chama optogenética, então supostamente seria menos invasiva, traria menos efeitos colaterais também, já está sendo estudada em ratos e talvez aí no futuro também vamos ter essa terapia para oferecer. Então, quanto mais terapias nós temos para oferecer para os pacientes, melhor é. E aqui, já quase acabando, algo também novo, já está sendo utilizado, na verdade, na China, Beijing, é realmente fazer a programação via telemedicina. Então, hoje em dia, principalmente com pandemia, nós sabemos que muitos pacientes com a doença de Parkinson têm piorado por não poder chegar a ter um tratamento adequado, por não ir ao médico por medo, por não fazer as terapias multidisciplinares, ou mesmo paciente que tem o marca-passo não programar. Então, não só pela pandemia, mas no futuro também, para a gente poder atingir e tratar pacientes distantes da sua cidade, para você ter um tratamento de excelência para qualquer parte do Brasil. Está sendo testado, aqui já essa marca, tem uma marca aqui que já está utilizando para você fazer uma telemedicina e poder programar esse paciente da sua casa e você em qualquer outro lugar, através de um Bluetooth ou alguma outra tecnologia bastante importante. Agora, como temos esse avanço da tecnologia muito grande, acredito que isso, se tudo der certo, espero que chegue em breve. Bom, já quase finalizando, se não me engano, esse é meu último slide, gostaria de mostrar para vocês que existem, então, diversas terapias, tá? Essa foi de janeiro de 2020. Se vocês quiserem saber as terapias que estão no momento em andamento nos Estados Unidos, né? Vocês só entrarem nesse site, clinicaltrials.gov, colocam lá Parkinson, enfim, vocês conseguem procurar e achar exatamente todas as terapias que estão sendo testadas e estão em andamento no momento. Vocês podem ver que no ano passado, então, diversas terapias, né? Terapias de transplante, né? Transplante de células-tronco, de energia, mitocôndria, antioxidantes, com plantas, imunoterapias. Então, todas as terapias estão em andamento. E o número das terapias, então o número de estudos que temos, 145 estudos, então estão em andamento, o que para mim esse número é um número fantástico em saber que existem diversos estudos em andamento para o tratamento da doença de Parkinson. Então, como vemos o futuro? Como que você vê o futuro? Como que você, paciente, familiar, vê o futuro? Eu vejo um futuro promissor, estudando e vendo todas as medicações que vêm aparecendo por aí e que vêm sendo testadas. Realmente a doença de Parkinson é a doença que mais neurodegenerativa, que mais cresce no mundo, até mais do que a doença de Alzheimer, né? É a segunda mais comum, mas é a que mais cresce em número de casos. Então, realmente precisamos de novas terapias, precisamos de informação, precisamos lutar a favor de que algo novo sempre seja ofertado. Então, eu trago aqui uma frase
do querido Papa Francisco, que diz: não deixe que ninguém tire a sua esperança. E vendo esses números, por mais que ainda não temos uma droga protetora, ou que realmente modifique a doença, vendo números de tantos estudos e tantas novas medicações sendo testadas, eu acho que nós todos devemos ter esperança. Essa foi minha palestra de hoje. Bastante informação, como eu falei, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, aqui estão minhas redes sociais, meu e-mail, vocês podem mandar por e-mail, aqui não está meu e-mail, mas podem me mandar por qualquer um dos canais, direct, mensagem, o que vocês quiserem, que vai ser um prazer responder. Eu acho que